Prontinho, estamos gravando. Então, vou apresentar para vocês. Essa, gente, é a Cleide Argenta. Que eu ia fazer, a Cleide Argenta. Ela é uma mentora, depois ela vai se apresentar melhor, né? Mas uma mentora, uma professora, uma educadora. Eu aprendo muito com ela, né? Então, assim, se tem uma pessoa que eu honro a vida e que eu sempre gosto de trazer para os meus projetos, é ela, porque é uma mulher que estudou muito, não, uma mulher que sabe muito, tem muito conhecimento. Então, assim, eu dei uma breve introdução para vocês sobre física quântica, sobre sentimentos, né? Expliquei para elas um pouco sobre né, que os sentimentos vibram e cada vibração, né, vai trazer ali uma frequência. Eu expliquei bem por alto, assim, só para ser uma introdução. Mas aí hoje, o que eu quero fazer? Deixar em aberto para que vocês façam perguntas de todos os tipos que vocês queiram fazer, assim, nesse sentido, né? Perguntas sobre dinheiro, perguntas sobre relacionamento, perguntas, né? Tudo que tem a ver com atração, como conseguir, dicas, que tá aqui a pessoa, minha filha, para vocês explorarem de todas as perguntas hoje. Se aproveitem, gente, se aproveitem, perguntem tudo, tirem todas as dúvidas, né? Que ela veio aqui hoje nos presentear com a presença dessa, com essa aula aqui, né, de tira dúvidas, de orientações para vocês, tá? Então, liguem essas câmeras, quem puderem, perguntem, fiquem aqui ligadinhas, anotem, tá? Quem quer começar perguntando? Não, primeiro, né, deixar ela se apresentar. Boa noite! Estou esperando as carinhas todas aparecerem, que isso também é frequência, isso também é vibração. Então, vamos embora, porque a gente tem que mostrar que nós estamos prontas o tempo todo, não se escondam. Lance aí, cadê, gente? Cadê vocês? Kelly, Ilma, Luciana, bora? Perfeita. Alguém escreveu aqui que não vai poder ligar a câmera. Tá, então vamos ouvindo. Estou ouvindo. Boa noite. Primeiro eu quero honrar a sua vida, Jaqueline Aguiar. Muito obrigada por sempre estar me convidando. Honrar essas meninas que estão aqui. Eu gosto de usar muito uma frase. Eu sou canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Então, leva o que tem de melhor de mim e começa também a fluir e passar para frente. Tá? Não paralise campo. Nós somos constante vibração. E nós somos usados no corpo físico. Então, o que está dentro de você vibra em 1000 Hz. A sua divindade vibra muito alto. Então, seja esse canal de bênção para impactar novas vidas. Viu? Como eu falei que eu falei um pouco por alto, aí eu vou dando umas introduções aqui. Fala para elas o que seria isso, assim, como que você consegue, né? Acessar esse universo, essa conexão com Deus, né? Essa conexão com tudo, que é a fonte de tudo, né? Não tem como a gente cocriar nada, né? Nem trazer nada para si se a gente não estiver conectado com a fonte. Explica para elas o que seria isso, como que funciona, onde está esse Deus, como acessar esse Deus. Nós temos um campo vibracional e nada é separado. Nós somos interligados com tudo, todos e com todos. Eu vou usar nomes técnicos porque a religião bate muito de frente, algumas pessoas ficam bloqueadas quando a gente usa termos de religião. Então, eu vou falar o todo, é tudo, e nós estamos interligados a ele. Através de quê? De uma centelha divina. Todos nós recebemos uma centelha quando nascemos. Muitas pessoas não sabem porque não acessam. Dentro da religião é chamado o quê? O batismo com o Espírito Santo. Nós somos um canal. Nós somos um canal. Então, ele usa o nosso corpo físico e eu digo que Deus experiencia a gente todos os dias como um parque de diversão, colocando ideias na gente e a gente partindo para o campo de ação. Então, tudo está em constante movimento. Deus vibra em 1000 Hz, tudo se move, tudo é energia. Se você amanhã vier aqui com esse mesmo bate-papo, já vai ser tudo diferente. Eu posso estar com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, mesmo tom de batom, mas vai ter algo diferente, porque nada está paralisado. Tudo se movimenta. Inclusive a tua energia, porque você pode escolher estar numa energia boa ou numa energia ruim. E dependendo da forma que você vibra, tá? O seu campo vibracional é que você é um atrator, é que vem as coisas boas ou ruins para você.
Como está a sua vibração hoje? Como está a sua frequência? Vamos fazer assim, frequência é o ato de quantidade de frequência. Quantidade da forma que você busca seus sonhos, que você busca seus desejos, quantidade que você vai para realizar, quantidade de pessoas que você vai atrás, enfim, quantidade. Frequência é a vibração do teu corpo e ela depende do quê? Do teu estado. Vibrar sempre, gente, em alegria. Alegria, tá? Você vibrou em alegria, não é outro estado. A pessoa não pode viver em alegria por você, você tem que viver por você. Começa dentro de você. Alegria, estado. Se você baixa essa vibração, tá? As coisas boas, elas deixam de colapsar com você. Porque você tem um campo vibracional, um campo atrator. Então, o que você emana é o que volta. Então, o primeiro passo de vibração que eu digo sempre, alegria. Segundo passo, gente, amor. Amor por você, amor pelo outro. Quando a gente tem um encontro com a nossa verdadeira centelha, que é a sua identidade, o Deus vivo dentro de você, não existe julgamento e condenação. O que paralisa o seu campo vibracional é você se condenar, é você se julgar e também condenar e julgar o outro. Porque se Deus é perfeição, se você começa a se julgar e não se aceitar, aí você faz o quê? Você rompe o que ele te deu. O que é o seu canal de bênção. Se você critica o outro e julga, você baixa também sua vibração. Então, a gente tem que entender que o nosso campo vibracional, que é diferente de um campo espiritual, tá? É diferente, eu estou falando de vibração, de átomos que se movem, de frequências dentro do que você tem como desejo, sonho, como você tem de propósito para realizar, é diferente. Porque muita gente fala assim, mas eu já pedi para Deus. Não, você não precisa nem pedir mais, você já pode começar a agradecer, porque ele está dentro de você. E como tudo é ligado com o todo, até as suas ideias, então os teus sonhos são colocados por ele aí dentro. Tudo. Então você tem que cumprir o que ele colocou aí. Muita gente fala assim, como é que eu vibro alto para um relacionamento? Primeiro relacionamento é com você mesmo. É se amando, é se respeitando, é cuidando do teu corpo físico, é cuidando do teu nível de alegria, é cuidando da tua espiritualidade, do teu amor, e um passo assim fundamental, agradecendo por tudo que você já tem. Isso é vibrar em 3 pontos principais: amor, alegria e gratidão. Onde começa? Dentro da sua casa, da sua família. E você vê o diferencial que vai acontecendo. Encontre 3 motivos para agradecer hoje. Quem tem aí 3 motivos para agradecer rápido? Pode falar. Eu estou viva, respiro e tenho a minha família. Estamos com saúde, eu tenho vários. Então, tem mais? Eu não sei nem por onde A minha começar. alegria, meu corpo, a minha alegria, a minha vida, a vida da minha família, do meu filho, tanta coisa. Isso. Mais alguém? Eu também tenho muito que agradecer a Deus pela minha família, pela saúde, por eu poder, né, ter saúde e correr atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, objetivos. Ixi, se a gente for parar para pensar, a gente agradece o tempo todo. A gratidão no nosso cérebro, ele abre o campo de recebimento. Então, todas as vezes que você agradece, tá, no seu frontal, você entra com o teu cérebro dizendo assim, eu já estou satisfeita com o tempo, com possibilidades de campo de abertura. Você abre o seu campo. Porque o universo entende que você já está grato pelo que tem. Muita gente fala assim para mim, mas eu não tenho nem o que comer, mas tem casa para dormir já. Minha colega me emprestou a casa, já emprestou, já começa a agradecer pela colega, já começa a agradecer pelo Wi-Fi que tem aí. Encontre motivos dessa gratidão. Quando você agradece, o seu cérebro entende, ela está grata porque já foi dado mesmo no pouco. Se você agradece o pouco que virá no seu campo receptor, coisas grandes. É fato e explicado cientificamente, tá? Principalmente no nosso neocórtex, do nosso cérebro. Agradeceu,
aumentou o campo. Isso em muitos canais vocês podem falar sobre isso, procurar sobre isso, sobre gratidão, e vocês vão ver esse ponto. Então, você tem que encontrar ao seu lado motivos para essa gratidão. Agora, eu já agradeço pelo Wi-Fi, por vocês, pela vida, por eu saber que vocês vão estar me ouvindo e vão passar para frente exatamente isso. Então, tem muita gente que está com o campo paralisado porque foca só no problema. Tudo que você foca expande. Se você focou no problema, ele pior fica. É energia depositada ali. É energia. Se você foca no relacionamento que está ruim, vem muitos outros piores, porque você focou no problema. Abra as possibilidades, que são ondas. Já ouviu falar de ondas de possibilidades? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim. Nunca? Já pensaram em fazer algo e não colocaram em ação e com poucos dias depois você viu alguém executar? Que você pensa que alguém copiou a sua ideia? Tudo que você pensa, que você fala, são ondas e carregam uma energia. Se você fala para alguém de um projeto seu, ele já virou onda. Se você não agir rápido, tem muita gente procurando ideias, tá? Eles pedem na madrugada, eles pedem para a divindade, me mande uma ideia. Eu quero fluir nos negócios. A ideia foi para você e para outras pessoas. Se você não age rápido, a outra pessoa age, você vai falar assim, nossa, ela copiou minha ideia, como é que ela soube? Porque as ondas de possibilidades eles dão para as pessoas que estão as procurando. Então, você tem que ver que procurou, chegou até você, você tem que entrar em ação, porque eu disse que tudo é movimento. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Isso é energia depositada no que você tem. Então, para você falar dos seus sonhos, das suas realizações, do que você pretende, a pessoa tem que estar no mesmo campo vibracional que você. Por isso que muita gente fala assim, a inveja pega, a macumba pega, trabalho feito pega se você tiver com a vibração baixa. Se você tiver com a vibração alta, vibrando na alegria, na gratidão, visualizando os teus sonhos, não tem ponto melhor para você realizá-los, é visualizar primeiro, que na metafísica é conhecida como visão do futuro, que é a fé expressa dentro da religião, tá? Se você começa a visualizar e já agradecer por aquilo que você está visualizando, ele se torna fato. Ele se torna no mundo da matéria. Sonhos são co-criados e realizados diante da sua frequência, da sua vibração. Tem gente que fala assim, já imaginei, já visualizei 3 vezes. É fato que, para se tornar hábito e chegar no nosso campo vibracional, a gente visualiza por 26 dias consecutivos. Por isso que muita gente não alcança a mudança, porque faz 3, 4, 5 vezes e cansa. Você só convence o seu cérebro de um novo hábito quando você faz o processo por 26 dias. Você muda completamente o teu campo vibracional. Para tudo. Relacionamento, dinheiro, espiritualidade, saúde, tudo. Tudo, tudo. É visualizando por 26 dias consecutivos, a sua vibração muda. É igualzinho você escutar todos os dias uma música. Ele vai entrar no seu inconsciente, daqui a pouco você está cantando ela tranquilamente. Onde você vai, porque gerou uma energia dentro do seu campo vibracional, fixou no teu cérebro, você começa a cantar. Tem música que viraliza em 2 dias, já viram isso? Eu ouvi no TikTok, já estou cantando. Agora, você imagina um mantra de mudança do seu inconsciente para a vida dos teus sonhos. Pode começar a escutar. É mudança total, porque as suas ondas vibracionais, o teu campo vibracional, ele começa a gerar uma nova energia. Então, você é um atrator. Tudo que você coloca dentro de você vai ser atraído. Se você coloca um mantra, tem um mantra muito famoso no TikTok, eu sou rica, muito rica, já ouvi falar? Já ouviram alguém? Já viram esses mantras? Eu sou capaz, sou poderosa, tudo isso. São mantras pequenos que você coloca dentro de você e a sua vibração começa a mudar. E o teu cérebro entende assim, é isso que ela busca, é isso que ela quer. Muitas vezes a gente pensa, como que eu vou fazer isso? Silenciando teu cérebro, aí o comando é meu.
O comando é meu. Você é uma centelha divina. Teu corpo físico é usado por Deus. O que você está esperando para colocar tudo que você precisa em ação? Porque eu disse que tudo é movimento. Com seu corpo paralisado, não acontece. Quer ver uma frequência baixíssima, vibração baixíssima de uma casa? Objetos quebrados paralisam o campo. Coloque tudo. Tem algo quebrado em casa, faça uma limpeza e jogue fora. Abra campo, abra energia boa dentro da sua casa. Outra coisa que eu digo muito para as mulheres: bolsa. Bolsa com coisas que não servem mais, com ticket de supermercado, com fotos de ex, enfim, campos paralisados. Faça uma limpeza urgente. É uma vibração nova, tá? Eu falo carro, casa, tudo isso é uma energia que você deixa entrar quando você limpa. É uma limpeza. Imagine teu corpo físico. Por onde começa a minha limpeza energética, Cleide? Pela minha mente, pelos meus pensamentos. Pelos meus pensamentos. Então, como que eu vou começar a fazer isso? Eliminar a palavra não da sua boca. E começar a dizer não para o outro. Quando você diz não para o outro, você diz sim para você. E começa a ter uma vibração diferente, porque você está cuidando de você em primeiro lugar. Quando você tira o não para você, que é o não de negação, você abre o teu campo para um mundo ativacional. Então, tem duas maneiras de você começar a vibrar alto e fazer com que as coisas aconteçam. Tirar a proibição do seu campo. A gente só chega onde a gente quer quando a gente parte para o mundo da ação. Ai, Cleide, mas eu já fiz 2 vezes e deu errado. Mas isso é experiência e é propósito. São pedras que aparecem e muitas vezes vêm como teste. Me pergunta, o universo testa para ver se você está firme. E o interessantíssimo de tudo, quando a gente começa a mudar a vibração do nosso corpo, da nossa casa, das pessoas que andam com a gente, tudo diferencia, vem obstáculos. Lógico que vem, igualzinho falar assim, nossa, eu tinha consciência de que ia acontecer, eu coloquei toda a minha fé naquilo e veio vários problemas. Problema que tem solução, solucionado está. Problema que não tem solução, ele nem te pertence. Manda para quem é dono. Não queira resolver o que não é seu. Nesse momento, você vai cuidar da sua vibração. De curar você. Deu para entender até aqui ou está bem confuso? Entendeu o que é frequência, o que é vibração? Como é que eu emano? Alguma pergunta? Vamos lá, que aí eu vou respondendo. Então, a primeira pergunta que eu tinha para fazer, você já meio que respondeu. Que eu queria saber assim, eu sou uma pessoa que, por um lado, eu vibro sempre positivo, estou sempre positiva, tal, estou sempre realmente limpando minhas coisas, guardando, mas, por outro lado, eu tenho medo da vida. E, com isso, as coisas não andam. Por exemplo, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo de tudo. Então, alguma coisa aí aconteceu, a Jaque me ajudou muito, assim, eu tinha medo e não fazia nada, e ficava paralisada e parada em casa. Agora eu já fui para a vida, só que eu continuo com medo. Tá. E o pensamento positivo, ele é pensamento. Você diz, eu vivo no positivo, é pensamento, tá? A ação são as emoções que você vai e parte para cima, você já começou a fazer. Quando você tenta algumas vezes, você continua com medo, você tem que analisar o que te bloqueou. Aí você tem que voltar nesse bloqueio, tá? E eu digo assim, pode gritar, dizer assim, acabou, quem comanda agora sou eu, mas você tem que voltar lá, no que ocasionou este medo. Se você não
tem noção e não sabe de onde veio, ele tem que ser pesquisado, porque você tem que voltar nessa cena. Eu sei o que aconteceu e por que do medo, mas eu simplesmente deletei. Quando você deleta um medo da sua vida, você tem que colocar algo no mundo ativacional para poder substituir. O seu cérebro não entende se você deixar algo que está te prendendo e continuar vazio, ele volta para lá. Tem que ter troca. Você tem que trocar o que era ruim por algo bom. Entendeu? É igual alguém faz redução de estômago para deixar a comida sem passar por um processo de psicológico. Porque ele vai colocar o que ele não pode comer, ele vai lá ou para o sexo, ou ele vai para a bebida, ou ele vai para algo prejudicial. Quando você tira esse medo, você tem que colocar algo ativacional, tá? Que faça com que você vá para frente. Se você sabe o que ocasionou, você vai desbloquear desse lado, é partir para cima mesmo, desbloquear, já que sabe fazer o desbloqueio. Tá? Você pode partir para o desbloqueio e aí você coloca algo novo no lugar. O teu cérebro tem que entender que você criou outra maneira para poder preencher aquele vazio que vai ficar, aquela dor que você tinha, e colocar para algo bom. Então, resumidamente, é desbloquear. Então, esse desbloqueio, só resumidamente, o que é esse desbloqueio? Eu entendi que você colocar outra coisa no lugar, mas... Vamos lá. Há um tempo atrás teve o acidente lá da Boate Kiss. Todo mundo ouviu falar. E eu tive um processo que eu acompanhei, não fui eu que mentorei essa menina, que ela não podia sentir cheiro de vela. Que ela tinha a angústia, não podia ficar em nada fechado o ambiente. Então, pesquisando, tá? Nós vimos que ela tinha participado desse, ela estava no local no dia. Então, ela tinha muito medo de elevador, ela tinha medo de altura, o cheiro da vela ocasionava por quê? Porque a memória dela de coisas ruins lembrava o acidente. Então, a terapeuta que cuidou dela voltou ela na cena, fez ela gritar mesmo, gritar, pedir socorro, liberar e depois se perdoar e falar assim, eu estou viva. Aqueles que foram estavam no tempo deles irem, eu estou aqui para cumprir propósito. E ela desbloqueou. E ela começou a ajudar pessoas que tinham esses mesmos traumas. Ela começou a ser canal de bênção. Então, cada um tem uma situação. Tem medo, por exemplo, medo de avião. Alguma coisa ocasionou na sua vida? Não sei, mas pode ter ocasionado nos seus parentes, nos seus antecedentes. Não é tão simples como a gente falar, desbloqueia só em mim, não. Às vezes vem de geração, a Jaque também sabe disso. Tá? Desbloqueio financeiro vem também de algo de família, que falava, dinheiro não nasce em árvore, para de sonhar grande. Vai bloqueando também. Então, o que aconteceu com você é só alguém conversando com você, né, percebendo onde está, e você tem que voltar nessa cena. E você tem que dar o grito de liberdade, é gritar mesmo, descer a mão, meter a mão na parede se precisar, gritar com a pessoa e desbloquear esse momento. Aí vem com algo novo. Como que eu sei o que é algo novo naquele momento? Você vai construir. Cada um tem a sua história, o seu momento. Cada um tem um caso diferente. Tem os bloqueados em sexo, tem os bloqueados para o amor, tem os bloqueados para dinheiro, tem os bloqueados de família que não aceita. Enfim, tem vários. Olha, todos os dias surgem bloqueios. Todos os dias. O que faz com que a gente entenda que aquilo é um bloqueio? Quando a gente não consegue avançar, quando a gente não consegue caminhar. Isso acontece comigo, eu não avanço, porque eu estou bloqueada. Apesar de toda a vibração, de todo o positivo, de ajudar, de limpar, de fazer, de me dispor. E outra coisa, você falou uma coisa que eu não sabia. Eu até anotei aqui, eu me julgo e não me aceito. Você não flui. Não flui. Você não flui, porque o primeiro campo vibracional é o seu. A primeira aceitação é você. O primeiro passo é você se olhar no espelho e falar, eu me amo. Meu cabelo é lindo. Meus olhos foram criados para tocar alguém lá na frente. A forma que eu falo, o jeito que eu ando é se aceitar. Aí eu uso muito, que é a minha mentoria, assim, ame-se e descubra o seu poder. É no amor próprio. Entendeu? É olhar para a gordurinha que está a mais e falar assim, tá aqui, eu me amo desse jeito, posso melhorar, mas eu já me amo.
É se despir diante do espelho e encontrar a sua própria alma e a sua própria essência. Sem amor próprio, não flui. Quero acrescentar aqui, dentro do que você está falando, Cleide, fazer um amarrado aqui das coisas, né? Você começou falando que Deus, assim que a gente nasce, ele, né, ele tem uma fagulha dentro de todos nós. Sim. E aí, dentro dessa pergunta da Carla, acho que cabe muito, né? Porque, assim, se Deus, ele está dentro de mim, e ele experiencia a vida através de mim, ou seja, ele vem, né, no corpo, esse corpo físico, eu sou um espírito num corpo físico e experiencia a vida através desse corpo, né? Sim. Eu acho que esse processo, vou aprofundar, né? Esse processo de você se amar, se aceitar, é de você encontrar esse Deus dentro de você. Porque quando você se julga e se condena, você está julgando quem? O Deus que você é. Como você falou, né? Quando você julga o outro que está fora de você, você está julgando o Deus que está dentro da outra pessoa. E aí você cocria tudo da vida, né? Você só consegue cocriar se estiver ligado à fonte, que é Deus. Quando que você desliga da fonte? Como que você liga na fonte? Como você desliga da fonte? Você liga da fonte quando você se aceita, quando você respeita, quando você cuida desse corpo, quando você é grato, porque Deus está dentro de você. E todo movimento que você fizer, ele vai sentir junto com você. Quando que você desliga dessa fonte? Quando você se julga, quando você se condena, quando você se maltrata, você está maltratando Deus dentro de você. E aí a relação de vocês não fica boa. Né? E aí, falando de frequência, é o que a gente fala. Quando eu mostrei para vocês lá o quadro de sentimentos e de hertz, o medo é o primeiro, é o mais baixo. Então, não adianta você pensar positivo, porque lembra que é o sentimento? Você pensar positivo, sorrir um pouquinho, sendo que o que você sente é medo, o que vale é o que você sente. Então, quando você sente medo, sua frequência vai lá embaixo. E o medo vai trazer o quê? Todos aqueles sentimentos, uma visão de vida. Agora, Carla, o seguinte... Você já passou pelo desbloqueio, só que eu sempre falo o seguinte, são as camadas, né? Você passa por um processo e cada novo processo é mais uma camada que tem que tirar. Você já saiu da estaca zero, você já evoluiu, mesmo com medo você foi, mesmo com medo você continua indo, então você não está estagnada. Eu acho que é uma visão equivocada e talvez até uma visão de não merecimento e ingratidão que você está tendo sobre você mesma. Porque uma pessoa que já saiu de onde você estava, já conseguiu voltar a trabalhar, já conseguiu voltar a ter dinheiro, já conseguiu fazer minimamente as coisas, tá aqui a sua vida está andando, talvez não no movimento que você gostaria, certo? Porque às vezes esse movimento, ele requer, né, Cleide, ele se mantém a frequência, eu acho que você está aprendendo ainda a lidar com frequência, então ainda tem essa necessidade, fica abaixo, até que você aprenda a deixar ela aqui, mas você precisa ser mais grata e se ver mais no seu processo e entender que você não está paralisada, você estava, mas quando você anda, mesmo que devagar, mesmo com medo, você não está mais paralisada. Então, acho que esse ponto que você anotou que a Cleide falou, acho que é o que você tem que olhar. É parar de se julgar e de se olhar com maus olhos. Você tem que se olhar para cara, estou evoluindo. E ser grato no mínimo passo que você já deu, porque te custou. E é esse o destrave, né? E o destrave, ele vem no dia a dia, no fazer, no indo com medo mesmo, no passando por cima das coisas. Você está indo. Esses passinhos, você vai... tirando as camadas até você chegar onde você deseja. Aí, trazer aqui, você falar um pouco mais disso, de como liga com Deus e como desliga, porque às vezes a gente acha que Deus está fora, aprendeu isso de forma religiosa, né? A gente não entende que algumas ações muito pequenas que a gente faz, a gente está se desconectando de Deus. Entre a religião e a frequência, as pessoas colocam muito que desligar de Deus é estar no pecado. E eu pergunto muitas vezes, entendendo de frequência hoje, o que é o pecado? O que é para você o pecado? O que levaram para você como pecado? Porque você pensa que está desligando. Eu fiz isso de errado, Deus está longe de mim. Não, ele nunca vai estar longe de você, porque ele está em você. Não tem como, você é deusinha na Terra. Tá? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Tem uma coisa que nós somos e não tem como abrir mão. Nós somos criadores da nossa realidade. Ele nos deu isso. Tudo já é seu, só me acesse. Como você me acessa? Gente, durante o dia todinho, Deus te dá sinais.
Só que você não escuta por causa do teu movimento constante, do teu trabalho, da família, da casa. Momento de ligação profunda que eu descobri, tá? Eu descobri no meu processo, e depois eu vi vários terapeutas falando sobre isso, é na hora que você vai dormir. Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim? Faça perguntas antes de dormir. É uma ligação porque ele te responde no silêncio. Que é o momento que fala assim, vamos fazer a meditação. Vou falar, eu não consigo meditar. Gente, uma música, você centrada nela, você se conecta com Deus. Um pisar na grama, você se conecta. Um abraçar o outro, você se conecta. Mas como? No silêncio, sentindo. É o estado de presença. Aí você fala assim, você se arrepia, você sente a presença. Você escuta uma música, você chora, porque Deus está ali presente. Então, você se emociona profundamente, aí vem o sentimento. Não é só o pensamento, será que Deus está aqui? Não, é você sentir. A oração é um sentimento que você coloca para fora e exprime. E qual é o melhor momento? É quando você vai dormir e quando você acorda. Quando você acorda, suas baterias estão recarregadas igualzinho a bateria de celular. A mesma coisa acontece com o nosso corpo físico, tá? Nós recarregamos a bateria. Primeira coisa que você faz pela manhã não é abrir o celular, gente. Não é abrir o celular. É orar. Quando você levanta, coloca o pé direito no chão e você coloca as mãos na cintura com o sentido de Mulher Maravilha, não sei se você já ouviu falar sobre isso, e levanta um pouco a tua cabeça, que você fala, Senhor, eis-me aqui. Hoje eu pretendo meu dia, assim, você já pode visualizar o teu dia e agradecer a ele, pode esperar, que tudo que você planejou vai se conectando. Porque você estava no silêncio, estava com baterias recarregadas, ele estava em ligação constante com você, porque a primeira coisa que você fez foi para ele agradecer da sua vida, e a vida é quem você, Deus. Deus é vida. Eu vi muita gente agradecer, eu agradeço pela vida, então você agradece por Deus, porque a vida que você tem é ele em você. Tanto que ninguém explica a morte. Tanto que o espírito divino, ele não se acaba, só o corpo físico. Isso é muito forte. Então, se conectar é se permitir momentos de silêncio. 2 minutos de silêncio, o seu cérebro já entende a sua conexão com Deus. 2 minutos, mas de profundo silêncio e no sentimento. No sentimento de ouvir uma música e chorar, gente. Eu choro. Tem música que eu coloco e falo, Senhor, obrigada, começo a chorar, eu choro. Eu, às vezes, gravo isso no meu Instagram e as pessoas falam, eu senti você. Por quê? Porque você sente a presença. A presença de Deus na minha vida é tão forte, que eu já passei por experiências de ouvir assim, Deus falar assim para mim, volta e muda a roupa. Não vai hoje. É muito forte. Quando eu acordo pela manhã, eu falo assim, Senhor, eis-me aqui, o que temos hoje? Qual a vida nós vamos impactar? O que vamos mudar? O que vamos, eu não falo eu não estou sozinha. E com isso, eu cada vez me conecto mais. Deus me responde, gente, até no cantar de um pássaro aqui na minha janela pela manhã. Isso se chama conexão divina. E onde que se vai? No silêncio, nas perguntas objetivas. Entendeu? E muita gente fala, não aconteceu porque eu pequei. Não é assim, não. Isso aí já é a religião que te impôs algumas coisas. Não é. Você e Deus é unidade, um só. Um só. Vocês não estão separados. Ele é seu amigo e ele te responde, ele te dá sinais. Deus mostra através de pessoas e fatos. Pessoas e fatos. Fique atento. Quando você perguntar, você vai ver uma resposta no Instagram, você vai ver alguém falar alguma situação. Deus usa pessoas, porque ele é espírito, ele usa pessoas. Começa a conexão assim. Cleide, de repente eu já estou lá vibrando altíssimo como Deus. Não, primeiro que em 1000 Hz ninguém chegou, nem Buda. Os cientistas falam que nem Buda chegou. A vibração de Deus, gente, ia ser demais, né? 1000 Hz você vibrar lá. Mas se você já passa de 500 Hz, que tem a tabela que a Jaque mostrou, você já vibra na alegria. Quando você está na alegria, no amor e na gratidão, gente, tudo vem para o seu campo vibracional. Agora, como ela disse, nós parecemos uma cebola. O nosso corpo físico é uma cebola cheia de camadas.
Então, você vai tirando os bloqueios e você vê cada dia mais a sua vida fluindo. Ai, vai tirar tudo de uma vez? Não. Seria mentiroso de falar para vocês que vão tirar tudo de uma vez. Não. Não. Eu até hoje tenho situações que aparecem para mim que eu falo, eita, por que essa pessoa apareceu na minha vida? E tem mais, nunca é sobre o outro, é sobre a gente, tá? A cura é nossa. Então eu pergunto, o que eu tenho que mudar em mim? Aí logo vem a resposta. Essa é a conexão. A conexão de você conseguir perguntar e, por exemplo, vou falar assim, deixa eu ver algo que acontece rápido. Uma cocriação rápida aí, Jaqueline. A sua viagem, Jaque. A sua viagem em 24 horas são coisas que acontecem muito rápido quando você está em alinhamento divino. Fala. Comer, eu penso na comida e aparece, eu pensar em alguém e alguém me ligar. Por que isso acontece? Porque o seu campo vibracional é fortíssimo, você tem uma centelha, o outro também tem uma centelha. Você está em alinhamento divino, a centelha do outro vai ser tocada. Às vezes você pensa numa pessoa que está longe, lá no Japão, gente, nos Estados Unidos, a pessoa fala assim, nossa, eu lembrei de você. Isso é vibração. Cleide, isso é tão forte, e eu acho tão lindo isso, porque é onde a gente precisa o tempo todo trabalhar a nossa autoimagem e saber quem nós somos, né? Quando a gente fala assim, eu sou co-criador da realidade, né? Ou seja, é co-criador porque tudo já existe. Então, eu só crio daquilo que já existe, né? Eu co-crio, reinvento, né? Aquilo que já existe. E eu crio com Deus dentro de mim. Então, quando a gente olha para a nossa capacidade e a gente se põe para baixo, a gente está diminuindo a capacidade de Deus em nós, porque a gente não vai criar só, a gente vai criar aquilo com Ele, né? É isso. E aí é onde a gente trabalha em conjunto, né? Aquilo que eu não sei, ele vai me trazer respostas, pessoas, coisas. Aquilo que eu não entendo, eu peço resposta para ele, ele vai me dar minha intuição, vai fazer eu pensar em alguém. Então, quando eu olho para o meu senso de capacidade, eu tenho que entender, tem algo dentro de mim que é extremamente poderoso, e quanto mais eu acessar isso, mais eu vou conseguir acessar tudo que eu quero. Por isso eu costumo dizer, imagine o final da escada, mas não se preocupe com os degraus que você vai subir. Porque o próximo nível, Deus vai te mostrando. O livro que você vai ler, ele vai te dar. Pode ter certeza. As terapeutas que vão passar por você, o que você vai ter que aprender, você não vai aprender tudo de uma vez, gente. Eu estou nesse processo desde 2018. No ano passado, eu falei, eu vou estudar neurociência, eu quero ser neurocientista. Então, quer dizer, você tem um campo vibracional e você tem um cérebro perfeito com 8 bilhões de neurônios. E cada vez, são 8 bilhões de neurônios. Cada vez que você tem um pensamento, cria uma raizinha, que são os campos neurais. Então, quando você pensa naquilo que você quer realizar, é tipo uma plantinha, que você vai semeando, vai cuidando, daqui a pouco ela vai virar matéria. E o que acontece? Não é de uma hora para outra, porque existe a lei da semeadura. Nós somos regidos por leis. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Nós somos regidos por leis. Então, até o seu ato de cocriar depende do seu alinhamento. Tem coisa, gente, que acontece em 24 horas. 24 horas. Tem dinheiro. Quando você, eu preciso disso, que você abre o seu campo para recebimento, aparece alguém lá do outro lugar e fala assim, Deus tocou meu coração, tá mandando pedir seu Pix, que eu vou te colocar 30 mil na tua conta. Já ouviram falar isso? Um cara que já não te via há muito tempo, alguém da família, isso é vibração. Isso é alinhamento divino. E só está pronto para isso quando a gente tem certeza que dentro de nós tem uma centelha, nós somos imagem e semelhança do Criador. Muitas pessoas me perguntam em tudo. Não. Tá? Não na formosura, não na sabedoria, não na maneira do perdão. Não, nós somos imagem e semelhança, que tudo já é nosso e nós somos co-criadores do que ele já nos deu. A sabedoria dele você vai atingir, você vai buscar e cada dia você vai melhorar nisso. Tá? Ela vai ter que ser acessada. Acessada. E esse acesso é buscando. Eu costumo dizer muito para as pessoas que hoje se estuda muito sobre lei da atração. Gente, lei da atração é um subitem da lei da vibração. Tá?
Se fala muito de lei de atração, se vende muito curso de lei de atração. Eu fui uma das pessoas que comprei muito, mas eu só caiu a minha ficha quando eu entendi que a vibração é que atrai, tá? É a vibração. A lei da atração é um subitem. E como é que é a vibração? Eu tenho que vibrar em conexão divina. Não acontece sem isso. Não acontece sem alinhamento. Não acontece. E por onde que começa? Pelo amor a você. Pelo teu corpo, pelo teu jeito, como você está. Ai, quero mudar, o cabelo tá bom. Você já começa a agradecer pelo cabelo, pensando em um novo visual, não tem problema nenhum disso, tá? Eu estar assim, cheio e falo, Senhor, obrigado pelo novo corpo, pelo corpo saudável, pelo corpo magro. Mas me respeitar como eu estou agora. Porque tem gente que não se aceita. E o não se aceitar já é desconexão. Já é desconexão. É colocar o outro em prioridade. Tudo está em você e começa em você. Tudo. Alguém deu um insight? Pergunta, mulherada, bora, agora é a hora. Então, o que eu estou lembrando é que é assim, que nós mulheres, principalmente quando a gente está na TPM, a gente tem aquela coisa assim de começar o dia assim, se olhando, dizendo, meu Deus do céu, como é que eu estou, isso aqui. Duas coisas que eu aprendi recentemente sobre isso, né? Questão do detalhe, de olhar o detalhe, agradecer até os pequenos ganhos, né? Até para fazer um reforço. E uma outra coisa que eu aprendi muito recentemente é que é até complicado coisas que, assim, o compartilhar. Então, por exemplo, eu adoro esse assunto, eu amo esse assunto. E recentemente eu fui para um curso, eu participei de um treinamento de inteligência emocional. E aí a pessoa saiu de lá, nossa, amor, pediu perdão para pessoas, não sei o quê, ressignificou várias coisas que ela viveu. E ela foi compartilhar com alguém que, assim, coincidentemente, era uma pastora lá da igreja dela. Gente, a mulher acabou com todos os sentimentos positivos que ela saiu dali. Porque eu penso assim, independente da sua crença e tudo, como você falou, algumas denominações religiosas, às vezes, até para a pessoa não sair de lá, né, ela meio que deturpa algumas coisas. Então, aí ela veio falar para mim, olha, a pastora pediu para falar com cada uma das pessoas que foi comigo para esse evento e tal. Eu falei assim, olha, eu entendo que você crê no que ela falou e eu respeito, mas eu não vejo nada de ruim ali no que eu vi, muito pelo contrário, sabe? Eu saí de lá, eu senti que no meu coração eu me reconciliei com várias coisas e tal. Então, eu vejo assim, que até com quem a gente vai compartilhar, às vezes, algumas experiências, assim, cada um tem o seu tempo, né? Independente de ser só uma questão religiosa, cada um está no seu padrão de entendimento. E que essas viagens, elas são muito solitárias, né? Essas coisas aí que você está falando, esses entendimentos, né? Porque tem gente que acha, por exemplo, que é uma, desculpa, que é uma blasfêmia você dizer que Deus está dentro de você. Gente, às vezes eu vou na igreja católica, porque dia de segunda-feira tem 2 vezes no mês que eu entro 8 horas no trabalho. Aí tem a igreja perto, aí eu vou lá, aí eles falam assim, tem problema com quem é católico, é uma questão minha. Eles falam assim, eu não sou digno, Deus, eu não sou digno que entrei na minha morada. Gente, eu acredito que Deus está em mim, Deus está em tudo, por que não está em mim? Por que não está? Então, assim, né, questões assim de entendimento pessoal, né? Sim. Nós fomos bloqueados. Até os 7 anos a gente tem vários bloqueios. Padres, pastores, pais, padrinhos, pode ter certeza. Quando você vai conhecendo a verdade, você conhece a tua essência divina, nada mais te engana, nada mais. Conhecereis a verdade, ela vos libertará? É fato. Aí, às vezes, eu vou para a igreja católica, mas eu vou mudando todas aquelas frases que tem. Senhor, pronto, seja aí eu já ia te bem-vindo na falar o minha seguinte. casa. Pronto, aí eu já ia te falar o seguinte. Lá está aquela palavra que você não vai conseguir mudar aquele homem. Ele já está pré-determinado a fazer o ritual aquilo. deles. Ele veio de um pré-programa. Sim. Mas a hora que ele falar aquelas tuas palavras, você já coloca na tua mente outras. Eu sempre falo, Deus, você é muito bem-vindo aqui na nossa casa. Pronto, não diga amém para aquilo que você não concorda. Não diga. Independente do local que você esteja, no seu eu lá interior, na tua mente, não diga amém. Porque tem gente que fala algumas palavras, eu quero dizer amém. Não, amém é concordância. Então, cuidado.
Cuidado. Por quê? Porque nem todos têm a oportunidade de estar ouvindo que isso aqui é novo. Eu sou dona da verdade? Não. Não, Eu ninguém busco é. todos os dias. E eu digo para vocês, lei da atração, lei da vibração, neurociência, gente, está tudo dentro da Bíblia. Mas você só entende a Bíblia quando você tem uma essência de vida. Porque é pelo Espírito, não é pela tua carne. Por isso que eles falam assim, livre, não entendi nada, não tem conexão. Quando será o próximo passo? Você vai saber. Eu mentoro hoje pastoras. Eu mentoro pastoras. Aí elas falam assim para mim, fulana falou, tem algumas que falam assim, Cleide, mentora a pastora fulana de tal. Eu falei, não, quando chegar a hora dela, ela vai me procurar. Também acho. Eu não vou atrás de nenhum cliente. Nenhum. Então, hoje elas vêm. Quando eu começo a conversar, ela já tem o campo aberto. Porque foi ela que buscou. Quando eu passo o que eu falo, vamos fluir, transbordar, quando eu passo, você já passa com um nível de alegria. Por quê? Porque ninguém vai te questionar. Eu sou contra. Eu sou a favor do que Deus fez em mim. Olha o nível de alegria que eu tenho. Não tem como, ninguém pode contestar o que você está sentindo, esse sentimento. Houve transformação. Entendeu? Mas a sede de colocar logo para fora de qualquer forma, não, você tem que conectar primeiro. E aí eu digo para você disse que é uma pastora, olha o julgamento aí. Primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra em alinhamento divino, não existe julgamento. Eu estudei muito em Axis, né? Estudei um pouco de Axis, e, enfim, a gente sabe que não tem. Mas é porque, de fato, a pessoa que chegou para falar foi assim, só por acaso. Não é que eu tenha... Não, muito pelo contrário, eu gosto muito. Tem muitos pastores que ensinam muito, assim, que eu gosto. É porque esse caso específico, entendeu? Mas é isso. Você fez barra de Axis? Você é facilitadora? Sim, eu fiz no curso também. Eu também já fiz. E quando tem essas frases, eu destruo e descrevo imediatamente. Está certíssimo, é por aí. Olha, da população mundial hoje, 5% estão em evolução. 5%. 95% na Matrix. Mas não sou eu que vou julgá-las, criticá-las e condená-las. Tá? Elas um dia vão ter acesso a alguém e isso elas vão começar a pesquisar, ouvir coisas e vão evoluindo. Aí ela vai voltar para daquilo. Então, cada um tem o seu tempo. Mas a sua mudança é fato do seu alinhamento divino e as pessoas observam isso, não a tua fala, principalmente a tua mudança. Como você expressa. Até a energia da tua voz, eles percebem a tua vibração. A postura do teu corpo. Tudo isso emite uma vibração. As cores que você usa emitem uma vibração. O Ilma quer fazer uma pergunta? Isso. Então, eu passei um momento que eu buscava muito a Deus, lendo, orando, né? E começava realmente essa conexão. Eu tá orando e vim isso, liga para fulano, fala que eu tô no controle. E eu peguei o telefone, eu liguei e a pessoa do outro lado começou a chorar. Falou, eu estava aqui de joelho, pedindo a Deus que usasse alguém para falar comigo. E eu fiquei assim, sabe, sem palavras. Aconteceu também comigo essa parte do dinheiro. Eu pedi o Pix de uma pessoa e enviei o valor. Eu pedi o Pix, aí ela falou, para quê? Eu disse, me envia. Aí eu enviei o valor para ela, que estava no meu coração, né? Que eu tinha sentido. Aí ela pegou, mandou um áudio chorando, que tinha acabado de cortar a energia da casa dela. E com aquele... Deus usa pessoas. E com aquele valor ela iria pagar, né? Então, assim, aconteceu muita coisa, porque eu buscava muito, assim, Deus, eu ficava orando, e eu não tinha problema de ansiedade nenhuma com o meu corpo, com tudo, não tinha. Vivia, assim, totalmente em paz, alegre, feliz,
até os momentos que minha mãe começou a ficar doente, minha mãe ficou doente com câncer, e eu passei a passar os momentos difíceis, mas até aí tudo bem. Me conectava mais pouco com Deus. Aí veio a Covid e eu perdi meu esposo. Aí eu parei de me conectar. Eu parei. Foi algo que eu disse assim, eu não quero mais. Por quê? Eu ajudo as outras pessoas e eu perdi meu marido, perdi minha família. Então foi para mim foi assim. Aí eu peguei e parei de orar, eu parei de ler, né, a Bíblia, e minha vida virou um caos. É porque você é canal de bênção, quando você fecha, você deixa de receber. Minha vida ficou um caos, aí eu fiquei com ansiedade, depressão, ai, foi horrível, horrível. Aí eu fui fazer a acupuntura, ela começou a me falar um pouco sobre isso, né, que eu precisava falar com Deus. Ela falou, você precisa falar com Deus. Então, Sim. assim, aos poucos, como você falou, as camadas, né, aos poucos eu fui voltando, e assim, vou voltando aos poucos, mas eu já sinto a melhor conexão do que anteriormente, né? Que eu tinha perdido. Só que eu fiquei um pouco desacreditada de tudo. E essa mentoria que a gente está fazendo, né? Está abrindo novamente assim a mente, abrindo novamente os meus olhos, né? Para toda essa parte. Nós temos uma ideia de que a gente tem o controle nas mãos. O único controle que você coloca na tua mão é da tua televisão. O resto, nada é seu. Inclusive do seu marido. E quando a gente perde, porque o luto dói, eu perdi 8 pessoas com Covid na família. Dói muito, inclusive, o ex-marido, que a gente era ligado muito, cunhado e tudo. Eu digo para você, é aí que a gente fala, o meu propósito continua. O que tu queres de mim, Senhor, aqui? Eu tive um rompimento também com Deus um tempo atrás, e eu comecei a buscar novamente. Eu falava assim, eu preciso te sentir, eu preciso te sentir. Eu quero ter respostas, eu quero estar de novo ligado contigo. Há 2 anos aconteceu essa conexão de novo, e eu fiquei 5 dias sem dormir. Eu sentia o meu corpo eletrizado. Ninguém podia encostar em mim que dava choque. Sem dormir, ligada, sem dormir. Eu fui tomada por essa energia divina. Então, eu digo para você, pode buscar, que é esse o acesso. É se abraçar, falar, quero te sentir novamente, já sei que tu estás aí, eu quero te sentir. Eu quero que as pessoas olhem para mim e te vejam. E você vai ver as pessoas falando, nossa, que luz forte. Nossa, que brilho. A tua aura. Você vai ver. Aí Deus começa a te usar novamente. Para falar do amor dele, para mostrar outras possibilidades, para mostrar o caminho. E é sem julgamento. Gente, o amor divino, ele não machuca, não acaba com a gente. O julgamento é do ego. É o nosso ego. E foi até, não foi nem a questão tanto, eu parei mesmo, foi por decepções de pessoas dentro de uma igreja, né? Dentro de uma igreja, porque eu falei essas coisas que acontecia e o pastor falou que eu estava ficando doida, que eu deveria procurar um psicólogo, uma coisa. Foi a melhor coisa ter procurado, né? Que eu comecei a fazer terapia e melhorei mais, assim, a parte da religião. Estou tentando, assim, ir cultuar. Eu voltei recentemente aí na igreja que eu não conseguia ir. E eu fui, e eu chorei. Eu já entrei quando começou o louvor, eu já chorei muito. Então, parece que lavou, né? Mas eu sempre tive isso de minha conexão com Deus. E ali, naquele lugar, para estar junto, para cultuar, para ouvir outras palavras, as pessoas testemunharem e falarem sobre Deus. Mas eu sempre tive essa parte, né, de eu buscar. Porque é como você falou, Cleide, eu sinto essa conexão muito forte com Deus. Tanto de eu estar aqui na minha casa, hoje eu sou casada novamente, e eu falar assim, ai meu Deus, eu queria tanto que o meu marido trouxesse um bolo de morango para mim, aí ele liga para mim,
Amor, sai da fisioterapia, tô na doceria. Você quer alguma coisa? É aí mesmo. Então, você já viu que você tem alinhamento. É nisso que você vê a resposta. Então, você está alinhada, minha filha. Acerta e parte para cima, que você é canal de bênção. Bora, bora, bora. Obrigada. É isso. Ensina para as meninas como que faz para entrar em alinhamento e para quando elas vão ter assim, a noção. Estou alinhada, as coisas estão acontecendo ou não estou? Assim, coisas que elas podem ver no dia a dia ou com elas mesmas para elas saberem, né, primeiro, como manter um alinhamento e o que elas podem observar para saber se está alinhada ou não. Porque às vezes a pessoa começa o processo e fica assim, será que está acontecendo? Será que não está? Acontece muitos arrepios quando você tem alinhamento. Acontece ser tomada pelo choro. Acontece de entrar numa igreja, ouvir um louvor e ficar como você ficou. Tá? Acontece de você imaginar alguma coisa e a resposta vem através da boca de alguém rápido. Rápido. O alinhamento divino com Deus, assim, eu me entrego muito à natureza, porque tudo que é da natureza foi criado por Ele. Tudo. Então, é conexão imediata. O pisar no chão, agradecer, ver o movimento das árvores, isso me conecta muito rápido. E quando eu saio dali, aparecem várias pessoas, tá? Falando alguma coisa, aí você fala, é resposta de Deus. Esse é o alinhamento. E aí você começa o quê? Você começa a vibrar no estado de alegria. Alegria. Não tem como. É alegria. É o que vem primeiro. É muita satisfação, você é tomada por isso. E quando eu digo, eu quero ter certeza se é com Deus, faça perguntas. Perguntas, você obterá respostas. Sem perguntar, como é que aquilo que eu tive lá como resposta de alguém, Senhor, é de ti? Me mostra outra situação. Não, mas não pergunta, tem que ser perguntas óbvias. Sim, não, me mostra tal coisa. E Deus te mostra. Deus mostra. E você sente grande satisfação. Tem louvores que a gente escuta de arrepiar. Você fala assim, nossa, eu estou sentindo Deus dentro de mim verdadeiramente. Esse é o alinhamento. Quando você está com frequência baixa, a água te faz voltar para um alinhamento. Por quê? Porque o seu corpo é composto de 75% de água. O tomar a água é como se você estivesse eliminando toda a dengue. O tomar o banho, água, também é eliminando toda a sujeira e também sai do teu corpo. A água. Nunca se esqueça disso. Energia altíssima, com dopamina lá em cima. Exercício físico também é conexão. Porque se tudo é movimento e meu campo está paralisado, eu vou e faço um exercício físico. Os teus átomos começam a vibrar mais rápido. E quem está dentro de você? Sua centelha, ele sabe, ela está em movimento. E é em movimento que as coisas acontecem. Movimento gera movimento. Movimento gera movimento. Não tem coisa melhor na hora de você se entregar no exercício físico, você colocar um louvor, você colocar uma música que te conecta. A música faz vibrar muito os átomos. Muito. É uma vibração lá embaixo. Gente, pense Deus numa festa, numa vibração alta. Ele é daquele jeito. Se você baixa a tua vibração, como é que ele vai usar o teu corpo físico se você está para baixo? Então, se alinha através disso. Tomar a água, tomar o banho, andar descalço, ir para a natureza, é estar em estado de presença. Deixa o povo dizer que tu é doida, não tem problema não. Sou doida, mas sou feliz. Deixa. É isso que é se conectar. É isso que é se entregar. Então tem que ter essência. E da onde que vem essa conexão? Do sentimento. Emoções são fortes. Fortes. Carla também quer perguntar. Carla? Não, é o seguinte, quando você estava falando, foi muito estranho. Eu lembrei de uma situação. Resumindo, eu tinha um irmão e o meu irmão faleceu. Tá, ponto. Só que eu ouvia, não sei o que eu... Assim, eu sempre ouvia que ia acontecer alguma coisa com ele. Tipo, ele ia passar mal, não ia respirar, por exemplo.
e eu sentia alguma voz me falava, olha, ajuda. Então eu sempre ouvi, sempre ajudava. Em determinado momento eu falei, não quero ouvir, nunca mais. Não houve. O que aconteceu? Não quero ver. E para mim isso é uma coisa muito significativa, assim, porque eu fiz isso aos 18 anos. Eu tenho 51 hoje, com a Jaque e com você. Eu consegui lembrar de uma situação que eu pedi para não ver e não ouvir. E eu não tenho lágrima. E hoje eu consigo falar, expressar e lembrar, e inclusive os meus olhos estão assim, marejados, não estou com super lágrima, mas eu lembrei desse dia. Então, para mim, é muito especial o que vocês fizeram. A sua memória foi ativada. Não tenho como agradecer vocês. Assim, é muita gratidão, porque eu fiz muitas análises e eu nunca descobri de onde veio isso. E agora eu descobri. Obrigada. Carla, quando a gente entra em alinhamento, até para entrar aqui eu peço permissão. A Jaque já tinha me chamado umas 3 vezes, não tinha dado certo. Hoje está uma chuva torrencial em Brasília. Eu falei para ela, eu estou pronta. E eu disse para Deus, Deus, eu hoje estou pronta. Usa-me, Senhor, antes de entrar aqui. E nós estamos conectados, nós não somos separados em nada. É isso que eu falo do propósito. A tua memória foi ativada. Não fui eu que ativei, foi a minha centelha. Sim. Foi o Deus que vive em mim. E eu agradeço demais. Era teu tempo, era a hora. É isso. E você se emociona daí, eu também me emociono daqui. E a gente vê assim, quando a gente se dispõe a viver o propósito daquilo que nós fomos chamados, a gente vê as coisas acontecerem. Nós não viemos aqui passear. Nós temos propósitos a cumprir. Muitas vezes eu tentei desviar disso. Muitas vezes eu falei que não ia mentorar mais ninguém. Muitas. A Jaque sabe disso. E cada dia Deus me colocava outras pessoas, outros livros, outros cursos. E aí, um dia, ele mesmo me disse, agora abra a tua boca. E eu dizia, eu não sei nada. O que eu já te dei é o suficiente para você impactar vidas. Abra a boca. É no movimento. Ele é espírito. Ele vai usar você. Ele vai usar uma memória. Ele vai trazer à tona. E quando você entra mesmo com esse desejo e a decisão de entrar em alinhamento, tudo que te bloqueia vai vir à tona. Tudo. Tudo. E cada dia você vai se curando. E todos os momentos da vida de vocês, agradeçam pelas pessoas que passam, porque são elas que nos levam para o próximo nível. Ah, eu tive um relacionamento péssimo, separei, teve traição. Agradeça porque ele foi o ator para te colocar no próximo nível. Agradeça por tudo. Tudo. Fui traída, perdi tudo, fiquei sem nada. Sem nada. Eu estou falando aqui para vocês sem nada, sem comida, sem carro, sem emprego, sem casa, sem nada. Com a mala rosa de roupa na mão. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. E comecei a estudar. Sem nada. É uma pessoa que vos fala. E eu agradecia pela roupa que eu tinha. Pela pessoa que eu era e os conhecimentos que foram me dados. Todos que passam na nossa vida são atores para nos despertar. Não condene ninguém, não está nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Vou acrescentar aqui, que você está falando, isso é tão forte, que às vezes
a vida precisa nos confrontar, e às vezes ela nos confronta de uma forma muito louca, assim, né? A gente tem duas opções, né? Ou a gente vem para esse movimento de se conhecer, ter consciência dos nossos bloqueios, daquilo que a gente precisa enfrentar e vai de forma consciente, com medo, entendendo e fazendo, ou a vida ela vai criar situações para a gente resolver a mesma coisa. Vou dar aqui um exemplo. Estava falando isso com a minha cliente ontem, né? Ela era traída pelo esposo há muitos anos, várias traições, de jeitos diferentes. Aí aquela coisa, finge que não vê, briga, volta, e ela nunca encarou aquela realidade de fato. Aí, a última vez agora, que ele encontrou uma pessoa, e essa pessoa fez o que as outras não tinham feito. Tipo, ligou para ela, mandou mensagem, postou foto. Aí a gente já tá, né, já passou por muitas coisas nesse período, eu espero assim, você sabe que essa pessoa, aí ela tem muita raiva dessa e não das outras. Eu falei, porque essa foi a que o universo fez ela vir desse jeito para falar assim, você tem que olhar para essa situação, você tem que parar de mentir, fingir que não tá vendo o que tá acontecendo. Então, assim, ela esfregou na sua cara, ela esfregou na cara de todo mundo, ela fez de um jeito, né, como uma atriz, né, ali para ensinar e dizer assim, você tem que olhar, senão você nunca vai resolver isso. Então, às vezes, a gente vai para um relacionamento extremamente abusivo, onde a pessoa nos maltrata, nos humilha, a vida esfregando a nossa casa e assim, olha como que você aceita menos, olha como que você não se ama, né? Então, às vezes, a gente tem que ir para um lugar onde a gente é maltratada, humilhada, ou acontece diversas coisas, ou perder alguém, né? Para a vida dizer assim, olha só isso aqui que você não quer ver, olha isso aqui que você não quer aprender, olha como você precisa se olhar. Então, todos os tipos de situações nos mostram que a gente é forte, ou nos mostra que a gente é fraco, ou nos mostra que a gente tem que mudar, ou mostra que a gente tem que ir para o outro nível, enfim, sempre está mostrando alguma coisa, né? E geralmente os eventos que nos deixam mais com raiva, né, que mais mexe com a gente, foi o movimento da vida dizendo assim, olha para isso aqui, olha, você tem que ver, para de fingir que você não está vendo. Às vezes a pessoa quer sair tanto de uma situação, não tem força, não consegue, e aí acontece uma tragédia. Daquela tragédia em diante, a vida mudou. Doeu, sabe? Então eu falo assim, a gente pode esperar a vida nos ajudar a resolver, às vezes ela vai trazer coisas absurdas, ou a gente fez de forma consciente, enfrentar isso, que vai ser menos doloroso, e às vezes não precisa chegar no auge, no extremo, para que isso aconteça. Né, trazendo dentro do que a Cleide estava falando, eu queria acrescentar, que é como ela falou, aí a gente passa a encarar os eventos da vida, do que não está acontecendo com a gente, sempre assim, o que isso está me ensinando, o que isso está trazendo de cura para mim, o que isso está trazendo de crescimento, o que está dizendo que eu preciso mudar, ao invés da gente ficar culpando os outros, falando que os outros não prestam, que aquele chefe, que aquele ex, não, cara, aquele cara fala, por que eu vivi isso, né, por que esse monstro entrou na minha vida? Para mostrar o tanto que eu não me amava, para mostrar o tanto que eu não tinha merecimento, para mostrar o tanto que eu preciso me valorizar, senão eu vou só ter isso da vida. Né? Então, a gente tem que sempre olhar para tudo que está acontecendo como uma forma de aprendizado. Não se vitimizando, não chorando, não... E quando a gente não entende o processo, que tem coisas que a gente não entende, né? A gente fazer perguntas, que é o que a Cleide falou, né? Eu, por exemplo, hoje faz 2 meses, hoje exatamente 2 meses que o meu cachorro morreu. E ele tem um significado absurdo, eu já chorei horrores aqui, e ligo para minha mãe sempre, e eu não entendi ainda. Eu tenho procurado aceitar e liberar ele, porque eu entendo esse processo importante de liberar, de não ficar me trazendo dor e peso sobre isso, mas dói muito não ter ele aqui. E eu sempre me questiono por que foi naquele tempo, por que ele não podia vir para essa fase. Eu não encontrei as respostas ainda. Mas eu falo, você está liberado, eu te amo, você está liberado. Um dia eu vou entender, uma hora isso vai encaixar na minha cabeça. Ou às vezes eu até entendi, mas eu só, que ainda tem dor, ainda tem saudade, né? Às vezes a gente entende. Eu falei, poxa, ele fez a passagem dele, ele já estava idoso, ele não sofreu, graças a Deus, assim, o pouco que ele sofreu foi um dia que ele teve uma dor mais forte, e ele sentiu que ele tinha que ser o momento dele, eu liberei ele também, foi tudo tranquilo. Mas eu falo assim, eu já entendi, só que eu ainda dói. Ainda tenho saudade, eu tenho que lidar com isso agora. Mas isso também me mostrou o tanto que eu sou forte, o tanto que eu achava que eu ia morrer no dia que eu perdesse ele, que eu ia desequilibrar a minha vida. E eu passei por cima disso, assim, de uma forma que nem eu sei explicar. Então, assim, eu falei, cara, olha a vida me ensinando que eu sei perder, né? Que eu sei liberar. E aí, olhem para tudo hoje que está acontecendo com vocês e vê o que a vida está me ensinando, né?
isso traz menos dor, né? Menos sofrimento. E aí a Cleide falou, eu vou bater isso na tecla para vocês. Aprender a fazer perguntas. E não é perguntas com julgamento, né? Como a gente faz. Deus, por que que você fez isso? Não, é assim, Deus, eu não entendi. Por que o senhor fez isso? O que que tinha de propósito nisso? Eu não entendi. Deus, por que que essa pessoa apareceu? Por que que eu passei por isso? Por que eu estou sentindo isso, né? E aí, e não tirar a nossa responsabilidade. Eu estava assistindo um podcast, achei incrível o que ele estava falando. É o Fernando. É Fernando, meu Deus, deixa eu só. Fernando Fernandes. Não, é o. Você vai ser Fernando mesmo, é que eu sou uma pessoa abençoada com o nome, gente. Mas ele tem uma doença no rim, o liberal, Fernando Liberal. E ele estava falando, né? Olha como que é quando você chega num nível de consciência, né? Ele disse assim, que tem essa doença no rim, e que ele diz, eu não tenho, essa doença não é minha. Ela só está aqui passando pelo meu corpo. Por quê? Aí ele fala assim, eu estou pagando por erros que eu fiz. Não no sentido de se condenar, mas ele diz assim, em outros momentos da minha vida, sem a sabedoria que eu tenho agora, eu me tratei mal, eu não me cuidei, eu fiz algumas atitudes que fizeram o meu rim adoecer. Então, hoje eu tenho convicção que eu criei essa realidade. Então, eu entendo que eu tenho que passar e pagar por isso, por algo que eu plantei, eu estou colhendo. Mas eu sei também que essa colheita ela vai acabar, e que isso vai sair de mim. Achei aquilo fantástico. Ele fala, então as pessoas, elas plantam coisas na vida, e quando elas estão passando por alguns momentos, elas ficam, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Fez sim. Se casou e separou, fez uma escolha errada lá atrás, você fez. Você ignorou sinais, você não pediu a resposta para Deus. Se hoje você tem uma doença, você ignorou a sua saúde, você teve muito medo, você adoeceu suas células, várias coisas, mesmo que você não tivesse o entendimento. Então, cada vez que a gente vai tendo entendimento das coisas, a gente vai se conscientizando e passando pelo processo de uma forma mais tranquila. Sim. Então, é fazer questionamentos, né? E estar disposto a ouvir as respostas, porque Deus vai mandar. Porque também tem muito isso, igual esse coisa de relacionamento, né, Cleiton? A mulher fala assim, Deus, me mostra, se não for para mim. O cara trai, o cara não liga. Alguém fala alguma coisa. Meu Deus, milhões de coisas que Deus respondeu. Aí a pessoa diz, não, mas eu pedi mais uma resposta. Mas a resposta de quê, minha senhora? Né? Mas é que você vai ver o quê? Aí eu sempre falo que a segunda oração que a gente tem que fazer é assim, Deus me mostra, Deus, e faz com que eu aceite o que o Senhor me mostrar, porque às vezes Deus mostra, mas a gente não aceita. Então a segunda coisa é aceitar o que está mostrando, é aceitar o que está direcionando. Porque às vezes a gente pede a resposta, ele dá, e não aceita. Ele diz, olha, tem que resolver desse jeito, aí você tem que ter terminado a sua vida. E você, não é isso que eu quero ouvir. E aí ele continua respondendo e você não está aceitando. Então, essa segunda oração é, Deus, que eu aceite isso, que isso entre no meu coração, que eu consiga aceitar isso que tu está me mostrando. Para eu poder, né, seguir. Senão você vai ficar numa luta sempre, querendo que Deus responda do seu jeito e não querendo mudar. Então, desse forma. Gente, mais 5 minutinhos aí, vocês perguntarem aí, tirarem as suas dúvidas com a Cleide, aproveitem. Agora é a hora, perguntem tudo, não respondam nada. Perguntar novamente. Eu falei até com o Jaque, eu acredito que foi na sessão anterior, não, foi acho que a outra, sobre a culpa, porque eu não tinha consciência disso, de tanta, assim, para eu ter a vida hoje, que era a vida que eu queria, que eu pedi a Deus, eu tinha que perder tanto, sabe? Porque, assim, eu queria uma coisa, e meu marido, o meu ex-marido, né, que faleceu, ele sempre falava, você não é feliz comigo, mas eu peço a Deus que se for para você ser feliz, que ele me leve, que não sei o quê. Ele falava essas coisas, sabe? E o tempo todo ele falava assim, eu vou morrer cedo. Ele só falava essas coisas. Quase que eu morria ontem. Ele só falava esse tipo de coisa. E aí, outra coisa, foi assim, antes de a minha mãe descobrir que estava doente, o meu sonho era ter um EcoSport. Só que eu não tinha nenhuma de comprar um EcoSport. Minha mãe foi comprar um carro, ela comprou um EcoSport. Aí ela chegou e falou, filha, olha o carro, o EcoSport. Eu falei, mãe, eu queria um carro desse. E andava no carro, tudo bem.
Aí ela ficou doente, aí foi 4 anos do processo, né? Ela é doente. Aí ela falou assim, uns meses antes dela falecer, ela falou, filha, o carro é seu. Então, assim, eu fiquei assim, meu Deus, tudo que eu pedi, até o que eu não pedi, eu tenho. Só que isso dói, por quê? Os processos do luto. Eu não consegui ter o processo do luto do meu ex-marido, porque a minha mãe estava doente e eu não podia ficar triste, eu tinha que estar dando força a ela. Aí, há um ano, tá fechado o áudio. O processo de luto, ele dura 70 dias, é cientificamente comprovado, e você tem que ter vivido esses 70 dias de luto. Tá? Porque é a liberação que você dá depois. Baseado em tudo que você me falou, você viu que você queria a sua realidade e o seu ex-marido também criou a dele? O que a gente fala é atrator. O nosso corpo vibracional, ele atrai. Tem gente que fala, vou sair, vão roubar meu carro, vão roubar meu carro. Pode esperar, ele vai ser roubado. Vou bater na chuva. Vai bater. Vai bater. Nós temos esse corpo vibracional. Quando você falou da X-Force, você viu, ela não veio para você comprando, mas veio através da sua mãe e veio. Então, como a gente hoje é co-criador consciente, cuidado com o que você atrai, que você também pode atrair coisas ruins. Também vem coisas boas e coisas ruins. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se torna co-criador consciente. Eu entendi, Cleide, que ela falou o seguinte, né? Que ela trouxe a culpa no sentido assim, quando eu estava com meu marido, eu queria viver uma vida e queria ser uma pessoa e eu não fui. Aí ele teve que morrer para hoje eu ter tudo, né, e viver a vida. A mesma coisa, por exemplo, ela faz essa analogia na cabeça, vê se é o que eu entendi. Tipo, aí eu queria muito um carro, minha mãe teve que morrer para acessar esse carro. É porque ela, aí vem a culpa, porque ela está entendendo que para ela ter algumas coisas que ela queria, coisas ruins tiveram que acontecer. E aí ela sentiu, tá, eu tenho tudo, mas eu perdi também tudo para ter. Então, eu acho que é só uma ressignificação do cenário. Porque, assim, você quis e como entregar, você não sabe, mas não quer dizer que vai ter que acontecer coisas ruins. Quer dizer que foi o processo da vida e no meio dos processos naturais. A sua mãe já ia ter que falecer, o seu ex já pedia a morte, nos processos de cada um das suas realidades, veio junto também aquilo que você... Não quer dizer que uma coisa aconteceu em detrimento da outra. Pode acrescentar, Cleide. E o interessante é que isso aí, se você colocar na sua cabeça, não temos culpa, nós somos responsáveis, nós temos corresponsabilidade, a gente não é culpado, tá? Porque você tem um campo vibracional, eles também têm outro. Por mais que você entenda de tudo isso, quando o outro não aceita, você não atinge, porque eles têm livre-arbítrio. Então, se você coloca isso na sua cabeça, você tem crença limitante sobre isso. Por quê? Porque nós temos o dia de partirmos daqui. Ele não é nosso. Isso aí você não tinha como fazer. Nada. Nada. Isso aí é eles e Deus. Isso. E assim, é agora que vai começando, mas assim, eu super dificuldade de aceitar a nova vida, de aceitar as coisas que ficaram da minha mãe, assim, era muito difícil, é como não é meu, eu não quero. E todo mundo falando, mas é seu, é sua herança. Mas eu não queria, não quero, não é meu. Foi da minha mãe, é da minha mãe, do meu ex-marido, sempre assim. Então, todo um processo para começar a aceitar. Mas eu ainda tenho um pouco desse pensamento de culpa e me abalo muito, assim, fico muito triste ainda, vem muitas lembranças, aí eu fico triste. O que ficou para mim? Olha a pergunta que você vai fazer. O que ficou para mim? Como eu posso ajudar o outro? Como eu posso me ajudar e ajudar o outro? É propósito que você tem que cumprir. Não se condene mais. Acabou a condenação hoje. Trazer o merecimento, porque assim, é minha mãe, e que minha mãe tem, eu tenho direito, tudo bem receber. Era meu marido, eu construí uma vida com ele, então o que ficou, eu tenho direito, eu sou merecedora de partilhar disso sim. Tudo é para o bem, para o belo e para o bom.
Então, pense que o que ficou com você, você tem possibilidade de ajudar outras pessoas. Não se condene mais. Acabou a condenação hoje. Acabou hoje. Você ouviu? Sim, recebo. E tenho me fico baixando assim, vinha bem quando já que começou a falar sobre toda a vibração e eu nunca tinha me sentido tão bem assim. Eu disse, nossa, eu acho que a última vez que eu tive paz e alegria eu era criança, eu falei dessa forma. Mas aí, de repente, eu comecei a lembrar da minha mãe, aí fui lembrando dele, aí fui ficando triste, aí parei de treinar, tipo, fico, ai, não tô bem hoje, não tô bem. Ressignifique essa história lembrando das coisas boas e escrevendo elas num caderno. Tudo que foi bom. E agradeça por elas. E Até que falou para fazer o caderno da gratidão, ainda não fiz. isso é virada de chave. Escreva tudo porque você é grata com ele, escreva tudo que você é grata pela sua mãe. Não coloque nada de triste, tudo de bom. Eu agradeço pela vida de vocês, o tempo que aqui vocês tiverem. Começa a colocar tudo que você lembrar. E deixa vir, que vai fluir. Tudo certo, obrigada. Virou hoje. Leva para você, eu tô te falando sério. Já senti. Eu sei, e eu tava realmente, eu falei, eu acho que eu não vou nem assistir a aula hoje, estou tão para baixo. Aí, quando você começa a falar, eu falei, eu sabia que tinha algo sobrenatural, algo mais. Vou te levar porque eu já senti aqui, você tá curada. Amém. É isso. Uma coisa também acrescentando, eu sempre gosto de acrescentar, gente. Ai, terrível eu, né? É o seguinte, né? Vocês falando, que eu vou fazendo uma leitura, né? Trazendo o caso da Ilma para todos nós, a gente às vezes tem uma sensação de que a gente deixar para trás o que passou é como se a gente fosse ingrato ou a gente estivesse apagando aquilo, né? E não é. A gente só está sendo, a Cleide falou, a gente tem que ser grato pelo que foi para conseguir viver com gratidão agora. Então, por exemplo, eu perdi um cachorro, um filho, né? Mas aí eu falo assim, eu sou grata a tudo que nós vivemos. Toda vez que eu penso nele, eu agradeço. E aí, porque no início eu ficava nisso, eu me sentia péssima em cantar a musiquinha que ele não conseguia cantar, em cantar o outro bem. Aí ficava assim, sabe? Nossa, mas como se eu estivesse apagando o outro. Então, eu estou entendendo nesse processo que não, eu nunca vou apagar ele, a nossa história sempre vai ser a nossa, e tem sempre lugar no meu coração. Mas, quando ele deixou de existir nesse plano aqui, não no meu coração, não na minha história, na minha alma, eu vou seguir sem ele de agora em diante, mas nunca ele vai ser apagado. O que ele deixou, ele vai ficar. Então, assim, você seguir com outro esposo, você seguir com a sua mãe, tudo que acontecer com eles, tem que ser. Só que, como eles não estão mais nesse plano, a gente vai seguir que estamos aqui, né, a nossa vida agora sem certeza, e não tem nada a ver, nós estamos apagando ele. E assim eu falo de pessoas ricas também. Às vezes a gente está muito em um relacionamento que não queria muito viver, a gente às vezes não quer valorizar, ou, sei lá, uma oportunidade de trabalho, tantas coisas que a gente às vezes fica se apegando ao que foi e não consegue soltar isso para a gente viver novas coisas, viver um novo destino. Eu queria muito aquela casa, nossa, mas se eu tivesse naquela época, já passou a oportunidade, já passou a situação, tem que deixar ela aí com aquele aprendizado e falar, mas hoje, o que tem para hoje? O que eu tenho na minha mão para viver? E dar o melhor no agora. É isso. Né? O amanhã ainda virá, o ontem já passou, é para a experiência. Então, viva o hoje. Escreva uma carta contando todas as histórias maravilhosas que vocês viveram, tanto com o seu marido quanto com a sua mãe. Tudo. Sorria, escrevendo a carta, relembre os fatos, se emocione e parta para cima, porque você vai ser usada. É canal de bênção. Leva a cura. Amém, obrigada. Gente, que aula, né? Que maravilha essa troca aqui. Cleide, sou muito grata sempre pela sua vida. Você é uma amiga, uma mentora, uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. E honro muito sempre que eu puder honrar a sua vida.
E eu falo isso desde a primeira vez que eu te vi sentada lá naquele açaí, né, na beira do lago, que a gente não é nem obrigada a tomar açaí no lugar qualquer. E eu disse para você, e eu continuo dizendo, né? Você carrega algo muito poderoso, você tem muita sabedoria, e você tem que levar isso para muitas pessoas. Né? Hoje você está aqui falando para 11 pessoas que foram transformadas, impactadas. Então, é falar, é só deixar Deus te usar. O que eu tenho para dizer para você, continue deixando Deus te usar, porque o que você carrega é muito forte. Essa mulher, gente, estudou tanto, tem tanta coisa, ela sabe de tudo mesmo, assim. Se você perguntar na teoria, ela vai dizer para você, ela vai te explicar do átomo, do não sei o que, ela sabe muito, muito. Então, assim, eu digo para você, continue falando, porque o que você carrega é muito forte. E, às vezes, nós, no sentido geral, falando para todos vocês, a gente esquece, a gente acha que é tão pouco, que é besteira, porque aqui já se tornou tão natural para a gente, só que é o que eu sempre trago para vocês. O que a gente tem é sempre muito grande para alguém, muito forte para alguém. Ou, às vezes, a gente tem uma chave que abre o cadeado do outro que outras pessoas não têm. Aqui a Carla ouviu falar várias vezes, às vezes a mesma coisa, ou de maneira diferente, mas hoje, nesse cenário, com o seu jeito de falar, com a disponibilidade do coração dela, essa chave abriu aquele cadeado, né? Então, é exatamente assim que a vida funciona, no amor, na amizade, né, em tudo. Então, Cleide, gratidão, e eu vou sempre, todos os projetos que eu tiver, você sempre está junto, porque eu acredito muito nisso que você carrega. E é simples, é o seu jeito de falar, é a sua sabedoria, e eu sou muito grata por isso. As meninas hoje puderam, né, eu fiquei falando várias vezes lá no grupo, gente, eu quero muito trazer ela, vocês vão ver como é bom e tal. E assim, o que ela mostrou aqui não é nem, e eu sei que eu conheço, assim, não é nem 1% do que ela sabe, assim. Ela veio tirar dúvidas, perguntas, mas quando ela pede para ensinar mesmo, ela sabe tudo, assim, do zero, de tudo, profundamente. Então, assim, é porque a gente aprendeu, e eu quero deixar isso claro, é porque a gente tem níveis, né? Não adianta chegar aqui e dar uma aula super robusta para vocês, porque a gente não está nesse caminho, né? A mesma coisa foi na passada cultural, que a gente pegou educação, isso nenhuma parte, porque a gente tem que entender qual nível que a gente está também, porque senão a gente quer tudo de uma vez e a gente não assimila nada, nem consegue digerir, nem botar em prática, né? Então, Coloca a tabela de Hertz depois para elas no grupo. Mandei já para elas. Cada um analisa em que vibração vocês estão. Exatamente. Então, obrigada. Abaixo de 540 Hz, você não é co-criador. Então, tudo que tiver lá, gente, abaixo de 540, todos aqueles sentimentos, foca lá, todos aqueles sentimentos que tiverem abaixo de 540, é os sentimentos que vocês têm que trabalhar para eliminar e trabalhar para ter os sentimentos que estão acima dos 540. Sim, e o vitimista nunca se assemelha à vibração de Deus, tá? Nunca. Vítimas não cocriam. Vítimas não entram em alinhamento. É isso. A culpa não é do outro. Tem responsabilidade sobre a sua vida. Vítimas não entram em alinhamento. Muito bem, gente. Gratidão a cada um de vocês que ficou até aqui agora. Manda lá no grupo agora como que foi essa aula para você, que virada de chave teve, que depois eu vou mandar tudo para a para ela postar lá, para as pessoas verem o tanto que é importante ouvir isso, ser impactado. Agora é só hora de devolver também o que você recebeu hoje. Vai lá e escreve. Que eu vou mandar é interessante isso. Eu acho muito legal, já que está lá. Nós temos a lei do dar e receber. Primeiro você dá para depois receber. Isso é troca energética, tá, gente? O que foi dado aqui, honre. Não só a minha vida, de quem você receber. Você honre. Porque essa troca é a base fundamental. Dê para receber. Sempre. Obrigada. É isso. Vamos colocar a fotinha de todo mundo aí para tirar foto? Cadê o povo que não quer aparecer? Tira foto já. Quem tiver no print aqui, mas eu vou tirar uma foto aqui. Peraí, deixa eu só terminar de parar a gravação aqui. 2 minutos. Aí. Olha que lindo, todo mundo aí. Amei.